Olá, irmãos, é uma honra, um prazer ter vocês conosco mais uma vez no canal da IPB de Ubatuba. Eu sou o Alessandro e no vídeo de hoje vamos falar a respeito do governador das ondas. Quem é o governador das ondas? Obviamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus soberano todo-poderoso, uma vez que ele é o governador de todo o universo. Por conseguinte, é óbvio, ele é também o governador das ondas, governador das tempestades, governador sobre as tormentas. E o texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, 37 ao 40. Capítulo 4, versículo 37 ao versículo 40 do Evangelho segundo escreveu Marcos, diz assim a palavra: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos. Bom, irmãos, vamos ao contexto. Está lá Jesus atravessando o mar da Galileia, juntamente com seus discípulos, em um barco. De repente, uma tempestade, uma daquelas tempestades repentinas. Se levanta aquela tempestade, enquanto ele está aonde? Dormindo. O Senhor dormindo na popa do barco sobre um travesseiro, diz a palavra. Mas estão lá as ondas se arremessando contra o barco se enchendo de água, e para os discípulos parece que a morte se aproximava. E então eles, desesperados, amedrontados, o que eles fazem? Vão lá e acordam o mestre. Acordam o mestre. Clamam por socorro, pedem socorro ao nosso mestre, ao nosso Senhor. E o mestre se levanta, Jesus se levanta, repreende o vento, repreende as ondas, e então faz-se uma grande bonança. E ele, com a brandura que lhe era característica, ele critica, porém com uma certa brandura, e diz para os seus discípulos: Puxa vida, não é necessário que vocês tenham medo, eu estou aqui com vocês. Por que sois assim tão tímidos? Ele entende, ele compreende o medo que foi gerado pela falta de fé dos seus companheiros de viagem. Assim como ele compreende o medo que toma conta de nós quando a falta de fé se aposta também no nosso interior. Tá? Esse é o quadro da palavra que nós vamos falar a respeito nesse vídeo. Um quadro cheio de instruções maravilhosas para cada um de nós. Vamos examinar então algumas lições que esse texto bíblico pode trazer para cada um de nós. Primeira lição: seguir a Cristo não impede que tenhamos tristezas e problemas nessa terra. O Supremo Pastor, o Sumo Pastor, permite que nós fiquemos perturbados em determinadas situações. O Supremo Pastor permite que, em determinados momentos, nós tenhamos aflições, nós tenhamos medo, nós tenhamos, muitas vezes, receio das situações vindouras, medo da morte, medo da vida e medo de tantas outras coisas que nós temos no nosso cotidiano. Naquele instante, o medo da morte estava dominando os discípulos. O medo da morte. Imagine você, qualquer um teria aquele medo, qualquer um teria esse temor, estando em um barco e o mar se agitando violentamente, o vento soprando, as ondas e balançando aquele barco, e o barco começa a se encher de água, e de repente alguns ali receosos, de repente alguém ali não sabia nadar, porque era meio difícil, porque grande parte ali era pescador, mas talvez alguém ali não soubesse nadar, ou talvez alguém ali já tivesse uma experiência com referência ao mar revolto e tal. Então todos ficaram assombrados, todos ficaram com medo. Todos ficaram temerosos. O Senhor Jesus nos ensina nessa passagem, primeiramente, que um homem pode ser, sim, um de seus servos escolhidos, pode ser um de seus eleitos, e ainda assim passar por muita ansiedade, passar por muita dor nessa vida. Quem aqui nunca passou por uma dor? Quem aqui nunca passou por uma angústia? Quem é que nunca passou por ansiedade na vida? Mesmo sendo servo de Deus, ele nos permite. Ele permite que determinadas situações nos aflijam, sim, para que nós venhamos a crescer
Diante dessa situação, ele permite que nós passemos por tribulações. No mundo tereis aflições. O próprio Senhor nos deixou claro em sua palavra, mas ele nos ordena que tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E estando nós firmados nele, nós também poderemos alcançar a vitória final. Podemos passar pelas tribulações, podemos vencer nossas dificuldades, podemos vencer nossas ansiedades, podemos vencer nossos anseios mais profundos, podemos vencer aquilo que nos aflige. O Senhor nunca prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas. Guarde bem isso. O Senhor Jesus nunca prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas. É bom entender isso de forma bem clara. É bom entender que servir a Cristo nunca foi e nunca será uma garantia contra todos os males dos quais a nossa carne é herdeira. Nós vivemos num mundo em que a aflição se faz presente de forma contínua em cada um dos seus habitantes, de uma forma ou de outra. Servir a Jesus nunca foi uma garantia que nós seríamos blindados contra todo problema. Servir a Jesus nunca foi uma garantia de que nós seríamos blindados contra toda dor. Jesus nunca prometeu isso para nós. A nossa vida, como eu sempre costumo dizer, e citando alguns autores, nossa vida aqui nessa terra não é um mar de rosas. Nós não estamos num playground, nós estamos num campo de batalha. Essa vida não é um playground, essa vida é um campo de batalha. Você está em um campo de batalha. E em um campo de batalha é normal que o soldado tenha aflições. Se você é um soldado de Cristo, se você foi convocado para fazer parte do exército de Cristo, você vai passar por aflições. Vide os discípulos. Naquele barco, tribulação, vou morrer. E agora? O que a gente pode fazer? Vamos chamar o mestre. Nessas horas em que nós achamos, em que nós acreditamos que o fim se aproxima, em que a dor está muito intensa em nossa alma, o que nós temos que fazer? Clamar ao Senhor, chamar ao Senhor. Se você é um cristão, deve considerar a possibilidade de ter uma cota de doenças, infelizmente. De dor, tristezas, lágrimas, de perda, de cruzes a serem carregadas, mortes, privações, despedidas, separações, tudo isso faz parte da vida de todo homem e disso o cristão também não está isento. Enquanto você estiver nesse corpo, Cristo nunca prometeu que você iria para o céu sem passar por dificuldades, tá? Ele nunca enganou ninguém, nunca deixou ninguém enganado. Ele prometeu que ele vem nos buscar, e ele prometeu que todo aquele que vai a ele terá todas as coisas que conduzem à vida eterna e à piedade. Entretanto, ele nunca prometeu que nos faria prósperos, ricos, saúde perfeita, e que a morte e a tristeza nunca chegariam até nós. Nunca prometeu. O que ele promete é a vida eterna. Isso nós temos nele. Firmados nele, nós temos a vida eterna. Há muitas igrejas hoje distorcendo a palavra do Senhor, fazendo com que os homens adorem e busquem intensamente somente as bênçãos e não o abençoador. Fazendo com que os homens busquem somente a prosperidade e não aquele que nos traz a prosperidade, aquele que nos faz prósperos espiritualmente e também pode fazer materialmente, se ele assim quiser, se aprover a ele. Mas muitos têm buscado primeiro as demais coisas, têm invertido a ordem do versículo bíblico em que o Senhor nos ordena: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Muitos têm feito o quê? Têm buscado primeiro as demais coisas, e se sobra um tempinho, eu vou buscar Jesus. Não é assim que funciona. Busque primeiro o reino de Deus. Busque somente o Senhor, e todas as demais coisas ele vai te acrescentar e não vai deixar você passar por necessidade alguma. E mesmo que ele permita, ele está segurando nossa mão e nos dando força. Ele nunca nos dá uma provação maior do que aquela que nós podemos suportar. Ele nunca nos dá uma cruz maior do que aquela que nós podemos carregar. Ele nunca nos deixa enganados nem confundidos. Retenhamos firmemente a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, sendo íntegro, sendo Deus verdadeiro, ele nunca prometeu que nossa vida seria um mar de rosas, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
convém ressaltar o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 9:2, com referência ao que nós falamos. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Ou seja, debaixo dessa terra, ou sob o céu, sob o sol, tudo acontece igualmente a todos. A palavra diz que Deus faz com que o sol nasça sobre bons e maus e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, se o bem desce tanto sobre o mal como sobre o bom, também o mal, também a adversidade, ela advém sobre a vida do justo e do injusto, dos bons e dos maus. Tudo sucede igualmente a todos, diz a palavra do Senhor. Um segundo tópico é: o Senhor Jesus é um homem verdadeiro e real. O Senhor não tinha simplesmente um corpo espiritual, o Senhor não era um ente espiritual e fantasmagórico, ele tinha um corpo humano, ele é verdadeiro homem e é verdadeiro Deus, o que nós chamamos de união hipostática do Senhor, as duas naturezas unidas, tanto homem como Deus, 100% homem, 100% Deus. Assim é o nosso Senhor. Há palavras nessa pequena história que nós lemos, assim como em muitas outras passagens dos evangelhos, que apresentam essa verdade de modo bem impressionante. Por exemplo, somos informados de que quando as ondas começaram a se arremessar contra o barco, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava cansado, Jesus estava exausto. O homem, Jesus, estava exausto. E quem duvidaria disso depois de ler todo o relato apresentado no capítulo 4 de Marcos? Jesus estava cansado. Por quê? Porque ele trabalhou o dia todo, porque ele fez o bem para muitas almas, porque ele pregou a céu aberto para grandes multidões. Então, ao fim do dia, Jesus estava fatigado, porque ele, como nós, como homem, se cansou. Essa verdade deve ser fixada com profundidade em nossa mente, que o Senhor Jesus Cristo era um homem real, tá? Ele era igual ao Pai em todas as coisas e era o Deus eterno, mas ele também foi homem, participou da carne e do sangue e tornou-se semelhante a nós em todas as coisas, exceto com relação ao pecado. Ele tinha um corpo como o nosso, assim como nós, nasceu de uma mulher, assim como nós, cresceu em estatura, assim como nós, sentiu fome, sentiu sede, cansaço, desfalecimento, fadiga. Assim como nós, ele comia e bebia, descansava e dormia. Assim como nós, ele se entristecia e chorava, e tinha sentimentos. Isso sendo ao mesmo tempo o Deus eterno. Ou seja, ele era totalmente Deus, ele é totalmente Deus, ele é totalmente homem. A palavra de Deus diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por ser 100% homem, ele está familiarizado com tudo que diz respeito à natureza humana, exceto com o pecado. A palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, pois em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Veja bem, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, pois em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, por tudo aquilo que nós passamos, ele também passou. Então ele sabe exatamente onde é que dói, ele sabe exatamente onde é que é a dor, onde é que é a dificuldade, porque ele passou por tudo que nós também passamos. Nós nos sentimos pobres, nos sentimos necessitados, Jesus também foi. Ele próprio falou: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele habitou em uma cidade desprezada. Por exemplo, costumavam dizer a respeito da cidade dele: porventura pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Jesus provém de Nazaré. Jesus morou em Nazaré, tá? Ele viveu em Nazaré. Ele era considerado filho do carpinteiro, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ele pregou em um barco emprestado, seguiu para Jerusalém montado em um jumento emprestado e foi sepultado num túmulo emprestado. Ou seja, se nós somos pobres e necessitados, se nós precisamos de algo, nós temos falta de algo, Jesus também passou por privações nessa terra, ok? Se você se considera sozinho, rejeitado, negligenciado por aqueles que deveriam amá-lo, saiba que Jesus também foi. A palavra de Deus diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Veja bem,
Ele veio para ser o pastor do rebanho perdido da casa de Israel, mas o povo de Israel o rejeitou. Os príncipes deste mundo não o reconheceram como Senhor e soberano. Os poucos homens que o seguiam eram publicanos e pescadores e pecadores. Pecadores, pescadores, publicanos, cobradores de impostos. E até aqueles que o seguiam o abandonaram nos seus últimos momentos. Veja bem, se você é negligenciado, você é desprezado, Jesus também foi. Então ele sabe exatamente o que você passa. Se você é mal compreendido, caluniado, difamado e perseguido, Jesus também o foi. Ele foi chamado de glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos, amigo de pecadores, samaritano, louco e até de Beelzebul. Chamaram nosso Senhor até de Beelzebul. Seu caráter foi mal interpretado. Acusações falsas foram levantadas contra ele. Se acusações falsas têm sido levantadas contra você, saiba que ele também passou por isso e ele sabe o que você sente. Se nós somos tentados pelo inimigo, Jesus também o foi. Jesus também foi tentado. Sugeriu coisas mais horrendas à mente do Senhor. Ele o convidou a duvidar da providência paternal de Deus. Por exemplo, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele se propôs a Jesus que tentasse a Deus por expor-se ao perigo sem necessidade, quando estava no pináculo do templo. Atira aqui para baixo. Atira-te. Se joga daqui. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para guardar todos os seus caminhos. Ele sugeriu que Jesus, por seus próprios meios, obtivesse os reinos do mundo através de um único ato de submissão ao próprio inimigo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, disse Satanás. Veja bem, irmãos, quem promete mundos e fundos, bens, posses, riquezas, é Satanás, não é Deus. Tá? Então fuja desses locais que oferecem mundos e fundos para você e se esquecem de ofertar a salvação em Cristo Jesus. Se você passa por grande agonia e conflito em sua mente, se sente trevas como se Deus o tivesse abandonado, Jesus também passou por isso. Vejamos um exemplo básico, o exemplo supremo, o exemplo maior, na cruz do Calvário, momento em que o Senhor, afligido de todas as formas, bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, o próprio Senhor se sentiu desprezado pelo Deus Pai. Então é normal que muitas vezes, no momento de adversidade, no momento de dificuldade, nós também nos sintamos desamparados, abandonados, mas nunca somos. Trata-se meramente de uma certa falta de confiança no nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Claro que não houve essa falta de confiança em Jesus, mas o próprio Senhor disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por conta das circunstâncias, por conta do momento em que ele atravessava, por conta do momento em que ele vivia. Mas nós, como homens, somos falhos, óbvio, pecadores, falhos. Sim, nós nos sentimos também desamparados, abandonados por Deus. Assim como Jesus se sentiu abandonado, por que me desamparaste? Mas ele nunca te abandona. Amém? Terceiro ponto, pode haver muitas fraquezas e debilidades mesmo em um cristão verdadeiro. Observe, aqueles homens, aqueles discípulos eram cristãos verdadeiros, eram discípulos verdadeiros do Senhor. Mesmo assim, houve fraqueza, houve debilidade, houve falta de fé naqueles homens. É uma prova notável desse fato na conduta dos discípulos que foi registrado nessa passagem que nós lemos. Eles rapidamente ali diante da dificuldade clamaram, acordaram Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? Houve impaciência. Eles deveriam ter esperado até que o Senhor achasse apropriado despertar do sono. Houve incredulidade. Eles esqueceram que estavam sob os cuidados daquele que tem todo o poder nas suas mãos. Senhor, nós perecemos, não te importa que pereçamos? Houve falta de confiança. Eles duvidaram do cuidado e da consideração que o Senhor tinha pela segurança e o bem-estar deles. Você também já passou por isso? Você também já disse a Jesus,
Você também já clamou ao Senhor: Senhor, não te importa que eu pereça? Você não está vendo aqui teu servo passando dificuldade? Tu não está vendo não, Senhor, teu servo aqui passando essa dor terrível, essa dor imensa, essa dor intensa? O Senhor não se importa comigo não? Você já também falou isso? Se já falou, saiba que os discípulos que nós consideramos os homens mais santos, que acompanharam Jesus durante seu ministério terreno, eles também passaram por esse tipo de dúvida, passaram por esse tipo de questionamento. Senhor, nós estamos aqui perecendo. O Senhor não está se importando com a gente, não? Não te importa que pereçamos? Não te importa que nós morramos? É isso que ele estava falando naquele momento. O Senhor não está se importando com a gente, não? O Senhor não nos ama mais? Já pensou assim? Senhor, tu não me ama mais? Olha só o que eu estou passando. Olha a dificuldade que o Senhor está permitindo que eu passe na minha vida. O Senhor não me ama mais? É mais ou menos isso ali que os discípulos afirmavam naquele momento. Falta de confiança no nosso Deus, no nosso soberano, no nosso Pai eterno. Observe, irmãos, que muitos servos de Deus, muitos cristãos caminham bem por um tempo, enquanto não passam por tribulação, por provação, seguem a Cristo até de modo razoável, em tempos bons. Imaginam que são os campeões da fé. Eu sigo a Cristo e nada me abala. Eu sigo ao Senhor e nada me abala. Acreditam eles que seguem Jesus com interesse de coração. Se iludem com a ideia de que estão lançando todos os seus cuidados sobre ele, mas não estão, muitas vezes. Ou seja, desse modo ganham até a reputação de serem bons cristãos. Mas de repente a bonança acaba, de repente vem a tribulação, de repente vem a tempestade, de repente vem os males sobre a vida do cristão. E aí aquele homem que aparentemente era o todo-poderoso, que era o inabalável, cai, se enfraquece, desfalece e se esquece do Senhor. Se esquece que tem um Deus, se esquece que tem um soberano, criador dos céus e da terra, trabalhando em seu favor. E aí nós perguntamos, onde é que está a firme confiança que esse homem tinha? Onde é que está aquela fé aparentemente inabalável que esse homem tinha? Bastou vir a tempestade para que ele desfalecesse. Ou seja, o melhor e mais brilhante dos servos de Deus nada mais é do que uma criatura pobre e confusa, totalmente, inteiramente dependente da graça de Deus, totalmente, inteiramente dependente da presença soberana de Deus em sua vida. Muito embora seja convertida, regenerada, santificada, ainda é limitada e possui e conta com suas debilidades, que muitas das vezes são imensas. Não há um homem justo sobre a terra que sempre faça o bem e não peque. Todos tropeçamos em muitas coisas. Um homem pode ter uma fé verdadeira, salvadora, e ainda assim não ter essa fé próxima de si e pronta para ser usada. Veja bem, o homem pode ser salvo, ter uma fé salvadora verdadeira e mesmo assim não contar com essa fé próximo de si para ajudá-lo diante da dificuldade. Olha que coisa. Assim, não sejamos pretensiosos. Não imaginemos que estamos acima do bem e do mal. Não imaginemos que somos mais santos ou mais cheios do Espírito que outras pessoas, porque todos somos débeis, todos somos fracos e dependemos, carecemos da misericórdia de Deus constantemente sobre nossa vida. Não sejamos pretensiosos, mas sim tementes a Deus, visto que o nosso coração possui uma disposição vívida. Hoje, não pense que essa disposição durará para sempre. A vida de muitos é como uma montanha-russa, né? Hoje nós estamos embaixo, amanhã estamos em cima, embaixo, em cima. E é importante que nós tenhamos a Deus, a Cristo em todos os momentos, para que Ele venha nos trazer o equilíbrio necessário para que nós prossigamos na sua presença. Ok? Quarto tópico, quarto item, o poder do Senhor Jesus Cristo fica patente nessa passagem bíblica que nós lemos. Exemplo notável de seu poder nessa história. Qual que é a demonstração de poder que ele deu a nós, aos discípulos na ocasião e a cada um de nós que hoje tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada à disposição? Deu a demonstração do seu poder sobre as forças da natureza. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar:
acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Este foi um milagre maravilhoso. Ninguém poderia fazer aquilo se não fosse o Todo-Poderoso, se não fosse o Deus Criador dos céus e da terra, aquele em quem nós cremos. É óbvio que há várias formas de demonstração do poder de Deus. Ele próprio nos afirma que, ali em Mateus 28:18, falou o seguinte: todo poder me foi dado no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade nesse sentido diz respeito ao poder que lhe foi atribuído pelo Pai. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse o Senhor. Todo o poder, absolutamente todo o poder foi dado, foi entregue nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos o poder de Cristo na criação. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja bem, todas as coisas foram feitas pelo nosso Senhor. Todas as coisas foram feitas pelo nosso Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o nosso Deus Criador. O poder de Cristo se manifesta também no cotidiano, na providência, na continuidade ordenada de todas as coisas do mundo. Colossenses 1:17 diz que nele tudo subsiste. Em Cristo tudo subsiste. Todas as coisas são sustentadas pelo nosso Senhor. O Sol, a Lua, as estrelas, os planetas fazem o seu movimento de rotação em um sistema perfeito, por determinação do Senhor. As estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, seguem-se uma após a outra em uma ordem regular. Tudo se mantém assim até os dias de hoje, até os nossos dias, não falha, de acordo com os juízos daquele que morreu no Calvário. Ou seja, a providência divina na criação, a sustentação do universo está nas mãos do nosso Deus, depende do poder do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem o poder de operar milagres. Observe quantos milagres ele operou, estão narrados nos evangelhos. Imagine quantos milagres ele operou na história da igreja. Imagina quantos milagres ele operou na história da humanidade. Cremos sim em um Deus que ainda hoje opera milagres. Não nos cansamos de dizer que nosso Deus opera milagres e maravilhas ainda em nossos dias. E ele tem operado diariamente. É interessante, irmãos. Spurgeon tem uma frase que diz o seguinte: Deus demonstra mais poder quando converte o pecador do que quando criou o céu e a terra. Olha que interessante. É óbvio que é uma figura de linguagem usada pelo príncipe dos pregadores britânico, mas pense bem, Deus demonstra maior poder no ato de converter um pecador do que no ato de criar o céu e a terra. Por quê? Porque o coração do homem é obstinado, o coração do homem é duro. E verdadeiramente é um milagre quando há uma conversão, quando o homem abandona seu passado e se faz nova criatura, decide viver para Cristo. Quando ele decide, quando ele entende que Cristo deu a vida por ele, e o mínimo que ele pode fazer então é devolver, entregar sua vida de volta para Cristo. É um milagre mor, vamos dizer assim. Ok? Então o poder de Cristo se manifesta ainda hoje nos milagres que ele diariamente opera em prol de nós, em prol da humanidade. Quinta lição: o Senhor Jesus lida conosco de maneira carinhosa e paciente. Quantas vezes nós não temos aqueles momentos de explosão, de maltratar alguém no momento difícil de nossa vida, nós elevamos o tom da voz, nós agimos de forma diferente com determinadas pessoas por conta de nossas fraquezas, devido à nossa falha nesse sentido, a qual nós temos que pedir diariamente para o Senhor nos aperfeiçoar. Mas nós perdemos a paciência muitas vezes, nós não agimos de maneira carinhosa, eu não ajo de maneira carinhosa, reconheço, e que Deus tenha misericórdia de mim. Eu tenho muito pouca paciência, que Deus tenha misericórdia de mim. Sim, oro diariamente para que o Senhor venha a me moldar nesse sentido, para que eu tenha mais paciência. E cada um de nós também age muitas vezes com falta de paciência e com falta de carinho para com o próximo.
Mas veja como o Senhor tratou ali os seus discípulos, apesar da falta de fé, apesar ali da falta de confiança no Senhor, apesar de terem ido ali acordar o Senhor e duvidar do Senhor. Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não se importa não? Não te importa que pereçamos? Observe como o Senhor lidou com eles. Observe quais foram as palavras do Senhor. Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ele não teve um rompante de explosão ali e saiu xingando os discípulos. Não, ele tratou com carinho, tratou com paciência. Por que sois assim tão tímidos? Confia em mim. Vocês estão comigo. Ok? O Senhor te fala nessa manhã também, nessa noite, nessa tarde. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas o Senhor te fala também. Eu não esqueci de você. Não se desespere. Não se desanime. Porque eu não esqueci de você e nunca vou me esquecer. Lembra-se que ele te disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tenha um pouquinho mais de paciência ali diante da tribulação. Tenha um pouquinho mais de paciência diante da dificuldade. Ok? Tenha um pouquinho mais de paciência quando os males te afligirem, quando a tempestade da vida vier sobre ti. Tenha um pouquinho mais de paciência. O Senhor fala para mim e para você. Por que sois assim tão tímidos? Por que sua fé é tão pequena? Eu estou com você. Confie em mim. Confie em mim. Constantemente nós vemos ali falhas na conduta moral na conduta e na moral dos apóstolos, na verdade. E isso é interessante, irmãos. É maravilhoso porque a Bíblia não é imparcial. Não é parcial, perdão. Me desculpe. A Bíblia não é parcial. Ela não apresenta somente as qualidades do servo de Deus. Ela demonstra também as falhas, as faltas, para que nós venhamos a perceber que por mais que nós consideremos santos aqueles homens, eles também eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Eles eram homens sujeitos às mesmas dificuldades que nós. Tá? Por exemplo, falta de fé na ocasião do barco. Certa ocasião, eles discutiram entre eles quem deveria ser o maior. Outro dia, não consideravam os milagres de Jesus e tinham o coração endurecido. Quantas vezes falharam aqueles homens? O abandonaram aos pés da cruz, o negaram, o traíram, saíram correndo no ato ali da prisão. Tá? Quantas falhas aqueles homens cometeram? Mesmo assim o Senhor não deixou de os amar. Quantas falhas você tem cometido? Mesmo assim o Senhor não deixa de te amar. Veja o comportamento do Senhor Jesus com referência aos discípulos e a mim e a você. Aos discípulos, naquele momento do ministério, ele tinha uma piedade imutável, ele tinha compaixão, bondade, gentileza, paciência, longanimidade, amor. Não se livrou deles. Tá? Muito embora muitos ali fossem realmente, tivessem uma conduta lamentável, ele não os deixou. E assim como nós, ele não nos deixa, porque ele nos ama. Ele demonstra para conosco também piedade imutável, compaixão, bondade, gentileza, paciência, amor e longanimidade. Tudo imutável por conta da imutabilidade, um dos atributos do Senhor. O amor dele para conosco não muda, não tem variação. Amém? Ele trata conosco com paciência, carinho e amor. Amém, irmãos? O resumo, então, de nosso vídeo de hoje é... Primeiro, servir a Cristo não garante que não tenhamos problemas. Os cristãos mais consagrados também estão sujeitos a eles, aos problemas, às dificuldades. Segundo, Cristo é tanto homem como Deus, tanto Deus como homem. Terceiro, os cristãos podem ter fraquezas e debilidades e ainda assim serem cristãos verdadeiros. Quarto, Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. E quinto, Cristo é cheio de paciência e de bondade e de amor para com seu povo. Lembre-se dessas 5 lições que nós extraímos desse texto. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo, muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo que você tem feito por nós. Deus te abençoe, um beijo no coração, tchau e até a próxima, se assim o nosso Deus poderoso permitir. Amém?